Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre duas ações que podem subir aí mais de 500%. Isso mesmo que vocês ouviram. Essas duas ações estão sendo massacradas pelo mercado, pouco faladas e subestimadas, podem multiplicar seu capital em várias vezes. E claro que são duas ações de commodities que, tecnicamente, quando há um ciclo de alta, multiplicam sim uma ninharia e um volume bem expressivo de dinheiro. E além disso, pessoal, além desse potencial de alta de 500%, de lavada são ações que vão pagar um belo dividendo para os seus investidores. Então você poderia, além de multiplicar seu capital, ganhar uma boa renda passiva para longo prazo. Por isso que já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem aí quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil. E sim, pessoal, o Banco do Brasil poderia disparar mais de 500%. Aí muitos vão falar aqui, Pablo, você está sendo otimista demais, você está sendo sensacionalista. E não, eu vou mostrar no estudo para vocês que sim, o Banco do Brasil, por ciclos de mercado e reprecificação, poderia engatar sim um ciclo de alta de 500%. Mas é claro que essa alta de 500% não vai acontecer de um mês para o outro, e tecnicamente de um ano para o outro, ao longo de anos, pessoal. Então, já não se engane aí de que você vai conseguir esse 500% já. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Porém, quando há esses ciclos de alta, o seu capital tende a crescer fortemente. A gente sabe por que o Banco do Brasil está muito barato. Perceba que as ações do banco estão voltando a ser cotadas abaixo dos R$ 23. Hoje o Banco do Brasil está valendo aí R$ 22,33, que dá um valor de mercado aproximado de 128 bilhões de reais. Porém, a perspectiva de lucro neste ano é alta. Perceba que o Banco do Brasil, mesmo com toda a crise que tem acontecido no agronegócio, a gente sabe que o agro está sendo impactado por desvalorização nos preços das commodities agrícolas. Isso já mostra aí o caráter cíclico do Banco do Brasil, porque ele depende exclusivamente do agronegócio. Então, quando o agro não está bem, o banco ele tende a sofrer aí um impacto relevante no seu resultado, que é o que tem acontecido agora. Para um banco que lucrava 37 bilhões cair para 20 bilhões, acaba sendo um impacto bastante elevado e mostra o caráter cíclico do agro dentro do Banco do Brasil. Mas como nós investidores gostamos de comprar na baixa quando tudo está indo mal, a gente já verifica que mesmo com essa queda no lucro, o Banco do Brasil está cotado por 5,33 vezes o seu preço-lucro. Na média de mercado, o banco é cotado por 10 a 12 vezes, geralmente em mercados mais de alta. Então o banco já traria um potencial de valorização apenas para regredir para a média de 87% na cotação. Outro ponto que mostra que o Banco do Brasil está muito descontado já no curto prazo é o próprio indicador preço sobre valor patrimonial, que tende ainda a ficar mais barato com o aumento do patrimônio líquido do Banco do Brasil neste ano. Então hoje o banco, você poderia estar comprando um banco aí, ó, tecnicamente com um PVP projetado para o ano de 2026 de 0,63. O banco geralmente é precificado na sua média por uma vez valor patrimonial, então você já teria um potencial de alta de 58% na cotação apenas para o Banco do Brasil regredir para a média histórica dele. Está muito descontado nesse preço de R$ 22,00. E detalhe que em momentos de euforia, o banco é cotado por múltiplos ainda mais elevados, por 1,7 vezes, 1,5 vezes o PVP, trazendo aí para nós um potencial de valorização aproximado de mais ou menos 149% na cotação. E perceba que em ciclos de alta, o BB já se valorizou isso tranquilamente, tá? Se você pega aqui a cotação nos últimos 10 anos, olha esse ciclo aqui, ó, mais de 235% de alta. Isso para quem pegou ali no governo Dilma, quando teve toda aquela queda na Bolsa de Valores. Quando há esses momentos de turbulência, o banco apresenta aí oportunidades bem interessantes. De tempos em tempos, o Banco do Brasil dá sopa, né? Sobe, depois desaba. Perceba que a ação do Banco do Brasil sobe caindo, né? Então é muito comum você ver isso aí em empresas mais cíclicas, mas que no longo prazo vão te trazer
um resultado bem acima da média. E aqui vai o segredo e a cereja do bolo no Banco do Brasil. O banco poderia sim subir 500%. Olha o que aconteceu com o Banco do Brasil em ciclos passados. Perceba que a ação aqui em 2004 subiu 1.500%, em 2016 subiu 300%, e agora quando será o novo ciclo de alta? Eu acredito em 500%, principalmente com a recuperação do resultado, maiores pagamentos de proventos. E se o banco continuar crescendo, pense bem, ó, se simplesmente, pessoal, você aqui bem conservador, tá? Ele fazer aqui, ó, 1 menos payout vezes ROI, se o ROI do Banco do Brasil continuar de 15% ao ano no longo prazo, o banco poderia crescer a uma taxa de 10,5% ao ano no seu lucro. E detalhe que ele já tem crescido isso, historicamente. Se você soma isso com o provento médio mais uma taxa de reaplicação, o Banco do Brasil poderia te gerar 22% ao ano na média. E desde o Plano Real, o Banco do Brasil deu muito retorno ao acionista. Se você pega aqui a cotação do banco desde os anos 2000, o Plano Real, né, que foi instalado ali nos anos 2000, você vê que a ação se valorizou abruptamente, saltou de 47 centavos para mais ou menos os R$ 22,40, como vocês puderam ver aqui no gráfico. E aí, sabe qual seria o retorno total da ação do Banco do Brasil no período? Somente com valorização, pegando a cotação agora e dividindo por 47 centavos há 26 anos atrás, você teria aí 4.665% somente de valorização. Se nós colocarmos uma taxa anual composta nisso, 4.600% de alta em basicamente 26 anos, 2016 para os anos 2000, você teve quase 16% ao ano na média, isso só com valorização. Agora, se você soma com proventos, o banco pagou um provento médio de 8%, só que você reinvestiu esse provento a uma taxa de 3%. Por que 3%, pá? Porque a gente já considera um re-rate, né? A reprecificação das ações pelo mercado, e supondo que você recomprou o papel em preços baixos ou a qualquer preço que estava em tela. Então a gente coloca ali uns 2%. Então você teria 26% ao ano na média com ações do Banco do Brasil desde o Plano Real, mostrando que sim, foi uma empresa de muita qualidade e que te deu um resultado surpreendente. Por isso que eu acho hoje o Banco do Brasil barato e por isso que, inclusive, pessoal, ele representa a minha maior posição. 40% da carteira está nas ações do Banco do Brasil. Eu acredito sim nessa sinergia do banco. Está passando por um momento complicado agora, mas que no futuro vai me trazer sim uma recuperação interessante, principalmente por ser uma ação de commodity, né? O Banco do Brasil é muito exposto ao agro e aos preços dos grãos. Então, quando a gente tiver uma recuperação já da economia doméstica, é muito provável que o Banco do Brasil reaja conjunturalmente, reduzindo a sua inadimplência, aumentando o seu lucro e voltando com pagamento robusto de dividendo no médio a longo prazo. O caráter puramente aqui de ação cíclica, né? Num ciclo de baixa, você acaba recebendo um provento menor, porém num ciclo de alta você recebe um provento significativamente mais elevado, que acaba compensando esses períodos de baixa. E a segunda ação dessa lista são as ações da Vale. A Vale também, que atua no setor cíclico, principalmente na parte do minério de ferro. Perceba que o minério de ferro, assim como o agro, está em baixa. E a Vale, mais de 80% da receita dela está atrelado ao preço do minério. Por mais que a ação tenha subido no curto prazo, muito advindo por conta da alta no preço do cobre e no níquel, a empresa tem conseguido uma competitividade bem elevada dentro desse setor. A Vale, ela tem conseguido reduzir o seu custo caixa, tem conseguido crescer o seu EBITDA e sua produção. Por isso que o mercado precificou melhor as ações da companhia. Mas mesmo a R$ 79,00, dado de que o preço do minério está nas suas mínimas, a ação poderia estar barata. E a prova viva disso, Vale, se você pega aqui, ó, desde o longo prazo, fazendo um comparativo. Pablo, quanto que a Vale gerou de retorno? Muitos falam que Vale é cíclica, isso é verdade, é cíclica, mas desde o Plano Real, a Vale saltou ali, ó, dos seus, né, R$2 na cotação para R$ 79,00. Perceba que a ação se valorizou aqui, ó, pegando nos últimos 26 anos, 3.626%. Nossa, Pablo, o Banco do Brasil se valoriza mais, para você ver, né? Que até mesmo o Banco do Brasil, por ser um banquinho aí, pode se valorizar mais. Mas Vale não ficou para trás. Deu 3.600% de alta, pegando desde o Plano Real. E se nós colocarmos uma taxa composta em cima disso aqui, 3.600% de alta, Vale entregou 15% ao ano na média. Porém, a Vale pagou de dividendos uma montanha, tá? Olha a média de Vale no longo prazo. É de, tecnicamente, 7% ao ano. Então, você coloca 7 mais uma taxa de 3, Vale deu 25% ao ano na média desde o Plano Real. Mostrando que ações cíclicas, né? Se você tem a paciência de esperar anos e anos em boas empresas, a perspectiva é que você consiga, sim, um resultado muito acima da média na sua carteira.
Pablo, porém agora, será que Vale está descontada? Bom, vamos calcular o retorno embutido no preço da ação. A gente já parte para análise de múltiplos já já. 1 menos payout médio da Vale fica de 30%, vezes retorno sobre capital investido de 14%. Então Vale poderia crescer a uma taxa de 9,8% ao ano. Se você colocar aqui, ó, 7% ao ano de yield mais 3%, quem sabe Vale te gerando aí quase 20% ao ano na média. Detalhe que Vale também faz parte da carteira do canal, tem uma posição marginal de 2,56%. E por que 500%, Pablo? Tem certeza que a Vale poderia se valorizar tudo isso? E é claro que sim. Olha o que aconteceu com a Vale nos últimos 10 anos. Para quem pega nas grandes quedas, nos momentos de dificuldade de mercado, olha o que aconteceu com a ação em 5 anos. A Vale subiu 638% na cotação, denotando de que quem pega a Vale nos momentos de baixa, de momento de dificuldade, pode acabar ganhando bastante dinheiro. Porém, uma dica que eu dou para vocês aí, pessoal, não tenham essa ancoragem. Um dos erros principais que faz o investidor perder dinheiro é a ancoragem de preço. Esse preço nunca mais vai voltar em Vale. Quer dizer, eu não posso garantir que nunca vai voltar, mas a probabilidade de voltar é baixa, porque nessa época a empresa tinha um EBITDA bem menor, tinha uma geração de caixa bem menor, tinha um lucro bem menor. As empresas, elas crescem com o passar do tempo, então a nova precificação, a empresa pode ir para um novo normal. O novo normal da Vale daqui a 10 anos pode ser a ação a R$200, tá barata. Então você vê que o mercado, ele sempre é para cima no longo prazo, por isso que você tem que ter paciência. Pense bem, a Vale cresce a uma taxa de 9% ao ano, então se você supor que a geração de caixa dela crescer 9% ao ano, lá no futuro o normal da Vale vai ser cotada a R$200 e mesmo assim vai estar barata porque ela vai gerar um caixa muito maior. Por isso que você precisa olhar a relação sobre o tanto que ela lucra hoje de EBITDA e geração de caixa sobre o quanto ela vale. Aí sim você vai tirar um termômetro se ela está barata. E hoje Vale está barata, por quê? Se a gente pega a geração de caixa da Vale ali nos últimos meses, a gente percebe que ela tem lucrado ali de 50 a 60 bi de EBITDA por ano. Se você faz uma divisão, né, do valor de firma da empresa, que é de 423 bilhões, sobre essa geração de caixa, você tem 7 vezes EBITDA, e a média de Vale é ser cotada em até 12 vezes o seu EV sobre EBITDA, mostrando que se caso Vale fosse precificada pelo seu EV sobre EBITDA médio, desconsiderando a dívida líquida, você poderia ter um preço justo de 659 bilhões de valor de mercado, que daria uma cotação nominal na faixa de R$145. Então, dividindo por este preço aqui, ó, na faixa de R$79, você teria um potencial de alta de 83% de cotação na Vale. Então perceba que ela poderia dobrar de preço, fora os bons proventos que podem serem pagos, mostrando que é outra ação cíclica que poderia estar sim barata. Imagina no mercado de alta mesmo do minério, você poderia ter uma ação dobrando de preço, pagando dividendos. Outro termômetro que mostra que Vale está barata é a própria relação preço sobre lucro, porque geralmente quando esses múltiplos estão esticados, como acontece no Banco do Brasil aqui, ó, e na Vale, pode denotar fundo de ciclo nessas ações de commodities. Então você poderia ter sim um potencial de valorização mais abrupto. Então perceba que a análise nada é o que parece. Muitos acham que a análise é simples, mas na prática, pessoal, não é simples, tá? É por isso que a gente precisa aí, consequentemente, ter um profissional que nos ajude, né, a alcançarmos esses nossos objetivos. E por isso que vocês me seguem aqui no canal, porque aí vocês ficam experts em analisar os momentos certos de comprar. E lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Então, tanto Vale e Banco do Brasil hoje podem ser aí, como a gente chama, né, de empresas de valor oculto, como Peter Lynch chamava no livro dele. São empresas de valor oculto, aquelas ações que não estão óbvias para comprar, mas que de repente podem gerar um valor extremamente expressivo no longo prazo. Vale está sofrendo com minério em baixa e Banco do Brasil está sofrendo com a desvalorização no preço das commodities agrícolas. Então o momento de, tecnicamente, olhar essas empresas com carinho seria agora, não quando essas empresas estão explodindo em lucro, porque geralmente elas estão em topo de ciclo. Lembrando mais uma vez que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que já sou investidor mais casca grossa, queria algo que me gerasse uma renda extra, que me desse aí, né, tecnicamente alguma coisa para que eu aportasse todo mês a mais, porque a verdade é, pessoal, tá bem difícil aportar, né, a realidade brasileira tá muito complicado, e é por isso aí que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou com uma bela vantagem para vocês, o curso de opções, uma aula ao vivo que vai acontecer no dia 8 de abril e que você vai aprender a se tornar um expert em ganhar com dividendos sintéticos. Já imaginou fazer aí renda com opções? Pois é, esse sonho aí vai ser atingido aqui no canal.
E detalhe que esse curso só vale R$ 156 de investimento, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros, menos que uma pizza no mês. E detalhe que este benefício só vai acontecer até o dia 8 de abril. Depois dessa data, não adianta vir me pedir, não adianta vir chorar, a oportunidade é única, pessoal. Então aproveitem aí, porque depois do dia 8 de abril acabou, esse curso não vai ter mais aqui dentro do canal. E você terá aqui, ó, uma aula exclusiva de 2 horas no dia 8 de abril, aprender a operar com opções na prática, com especialista de mercado. Fora que você vai ter aqui, ó, além do curso ao vivo, você vai ter um curso gravado para assistir quando e onde quiser, fora material exclusivo para utilizar no curso, acompanhamento individual com o profissional na sua primeira operação real com opções, grupo VIP para tirar todas as suas dúvidas direto com especialistas, introdução ao mercado de opções, call e put, precificação e investimentos, estratégias práticas e aí uma infinidade de benefícios, tá? Então, olha, tudo isso aqui por um preço de banana, tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Eu não quero perder, pelo amor de Deus, o tempo está acabando. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e estará aqui também na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir aqui o curso de opções no Brasil. Clicando nesse link, você já será direcionado para adquirir esta belezura. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil e da Vale, em particular. Na carteira do canal eu tenho as duas e acredito que serão ações boas aí para longo prazo que vão me proporcionar um resultado bem acima da média. Isso, claro, para mim que tenho visão aí lá no futuro. Posso colher bons frutos com essas empresas. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!